separate you from the gangs. What gangs? And the law. This is legal. You gotta know your risk. Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Tulsa King, a série de Sylvester Stallone. Então você já sabe, vem comigo. Pois é, meus amigos, quem diria, Sylvester Stallone, o nosso querido Sly, está na televisão, está no streaming agora, depois de muitos anos só no cinema, com toda essa revolução das mídias, o nosso querido Sylvester está agora numa série de televisão. Olha só que mundo doido. E essa série, Tulsa King, contará a história de Dwight The General Manfredi. É o personagem estrelado pelo nosso querido Sly. Ele é um membro de uma família italiana de máfia, da máfia italiana de Nova York, que está preso cumprindo pena por 25 anos. E a série começa com ele contando a sua história e saindo da prisão após cumprir essa pena. E quando ele se reencontra com seus chefes, ele está esperando uma compensação pelos serviços prestados, pelos anos perdidos e por não ter abrido a boca e confessado e contado nada sobre o que eles fazem e nem entregado a ninguém. Porém, essa compensação vem de uma forma totalmente inesperada, totalmente inusitada. Ele ganha de presente a cidade de Tulsa, que é uma cidade ainda, que, né, um estado que vive ainda aquela coisa mais cowboy, né? Aquela coisa mais Wild Wild West, né? Uma cidade de pequena para média ali dos arredores de Oklahoma, do estado de Oklahoma. É uma cidade que não tem criminalidade, que não tem nada, e ele pode ir para lá para fazer exatamente o que ele quiser, que a máfia irá protegê-lo, irá deixar as costas dele quente, para ele poder aprontar tudo o que ele quiser e começar um novo reinado. Criado por Taylor Sheridan, o novo Midas da televisão norte-americana, comandando várias séries para o Paramount Plus, né? Ele também é um dos grandes roteiristas da atualidade. Ele está por trás de Yellowstone, 1883, Mayor of Kingstown, os dois filmes do Sicário, entre outras coisas. E também ele chamou para ser o parceiro dele, um dos co-roteiristas e showrunners dessa temporada, ninguém menos que Terence Winter, que foi uma das crias ali do David Chase em Família Soprano, e também criou a série para HBO The Boardwalk Empire, um grande sucesso, além de ter roteirizado o filme do Lobo de Wall Street. Então, assim, são duas cabeças, duas peças muito grandes, muito importantes da televisão norte-americana, que estão por esse pedigree, estão por trás desse pedigree dessa série chamada Tulsa King. Além disso, eles trouxeram o Alan Coulter, que é um grande diretor de televisão, que está aí no ramo desde Família Sopranos, um pouquinho antes até. Também dirigiu Boardwalk Party, também dirigiu Ray Donovan, Damages. Então, assim, é um cara que já tem bastante experiência e ele dirige os 2 primeiros episódios. White, muito contrariado, acaba aceitando e se muda para Tulsa King. Com isso, a série opta por uma narrativa um pouco mais irônica, né, com piadas de humor negro, de certa forma, um leve tom irônico, falando bastante sobre o anacronismo, né, sobre aquelas pessoas que estão desatualizadas com o seu tempo. Como ele ficou muitos anos, né, preso, ele não entende mais as atualizações do mundo moderno, coisas de internet, celular, né, as coisas, né, um mundo totalmente diferente. E o personagem do Sly vai tendo que lidar com tudo isso, com todos esses casos e essas situações, né. E ele pega um personagem bem interessante, que é o personagem do Jay Will, né, que é um motorista de táxi, para ajudar ele nessa chegada a Tulsa King, né, a Tulsa, a cidade de Tulsa.
Então, assim, ele se mostra um cara, ainda assim, muito focado, muito interessado em estar trabalhando para a máfia, estar fazendo esse novo reinado, né? Ele se mostra muito determinado em fazer as coisas girarem em torno dessa cidade para ele e também para o seu grupo de máfia. Afinal, ele tem que pagar sempre uma parte mensalmente para o pessoal de Nova York. Com seu império, suas conexões, e a criminalidade tem que continuar, e ele ainda é o que ele sabe fazer, né? Ele mantém isso e está focado nisso. A cidade de Tulsa, ela é uma cidade muito simples, assim. A princípio, ela é uma cidade que não existe uma criminalidade alta, né? Não existe perigo, né? Eles não precisam, os bares, os lugares onde giram as drogas, né? Por exemplo, ele vai numa casa de maconha, né, que vende maconha legalmente, e ele quer proteger essa casa de maconha. Então, assim, não existe criminalidade, né? Não existe perigo, né? O perigo é ele traz o perigo a partir desse momento, né? Para a cidade, para tudo que envolve, né, aquele ambiente de Tulsa, né? Então é bem curioso de como ele vai ter que lidar com essa criminalidade, com essas coisas que vão surgir a partir do momento que ele se estabelece na cidade e começa a criar todo esse movimento de proteção para o que está acontecendo. Curiosamente, esta é exatamente a mesma síntese da história do Batman, né? Gotham é uma cidade corrupta, né? Muito violenta, diferente de Tulsa, mas a partir do momento que o Batman se estabelece na cidade para proteger a cidade, surgem os grandes vilões, né? Surgem o Charada, o Coringa, o Pinguim, o Duas Caras e assim por diante. Então, assim, em Gotham, nos quadrinhos, oficialmente, é a partir do surgimento do Batman, né, do Bruce, do Batman, que os vilões, os monstros, saem da jaula, saem dos seus esconderijos, se mostram, né? Então, é basicamente isso que deve acontecer em Tulsa, né? Um episódio só assistido, a gente ainda não tem exatamente qual a certeza desse tom da série, né? Porque o humor está muito ligado ao anacronismo do personagem, né? Esse humor é um pouco satírico, irônico, talvez de um leve humor negro, né? E isso depende muito da transição do personagem, porque com o tempo, se ele evolui, né? Se ele vai entendendo as coisas rápido, esse humor vai se perdendo, né? Não tem mais esse humor, não tem mais as piadas sobre o cara que está fora do seu tempo. Então a gente ainda não sabe se vai se manter nessa linha ou se ao longo da passagem da temporada ou das temporadas, se houver, exatamente esse tom vai ficar. Mas no começo, esse tom dá uma originalidade muito interessante para essa história, que não é uma história tão diferente assim, né? Como já vimos, tem até a premissa do nosso querido Batman. Então, assim, esse tom, né, de humor relacionado à máfia, um personagem voltando à ativa depois de muito tempo, que é muito legal nesse começo dessa série para mim, especialmente nesse episódio. O Sylvester, né, o Sly, está muito bem nesse personagem, já começou muito bem, né? Ele tem um carisma muito grande, ele está muito bem fisicamente, muito bonito, estiloso, charmoso, né? Ele tem uma relação com uma moça, né, durante o episódio, em que ela também questiona a idade dele, né? Nossa, mas você é tão... Qual a sua idade, né? E quando ele revela a idade dele, ela não acredita, né? Então, assim, é bem interessante como ele se comporta, né, durante esses episódios, esse primeiro episódio, e como ele vai se comportar durante toda a temporada. Não é uma série de ação, tá? Não é uma série de muita porradaria, mas ao mesmo tempo a gente vê os diálogos interessantes, um humor legal, e vai ter sempre cenas explosivas, né?
Até porque o Stallone, ele tá muito bem fisicamente, ele é um brucutu, né? Que é um mafioso italiano, então é uma coisa muito única, né? Que é um chefe da máfia, um Tulsa. Então, assim, vai ter momentos muito legais, ele vai se envolver com muita gente perigosa. Então, eu acredito que vamos ter momentos, assim, bem relevantes daqui para frente. O personagem da Andrea Savage, que é essa moça que se relaciona essa coroa bonita, que se relaciona com o Sly, né, com o Dwight, é um personagem relevante, interessante, que tem uma importância, vai ter uma importância na temporada. Então eu acho que a relação deles vai ser bem curiosa, tá? Além dela, temos também o Martin Starr, que faz um personagem divertido. Já falei do Jay Will, que é um ótimo personagem, vira um parceiro dele, né? Um chofer ali, quase um mordomo. Um cara que também ajuda ele nessa questão do anacronismo, do velho pro novo, dessas mudanças da cidade, do mundo. E a gente tem um ótimo Dominique Lombardi, um grande ator que já passou por muitos seriados, muitas séries, né? Especialmente The Wire e Ray Donovan, que eu gosto muito deles nessas duas séries. Então, assim, a gente vai ver uma série com um roteiro mais caprichado, com boas atuações e com um ótimo humor, pelo que tudo indica. A série no Brasil irá estrear pelo Paramount Plus dia 25 de dezembro, tá? Então, vocês já sabem que Tulsa King é uma série que promete bastante e o Sylvester Stallone parece que vai cumprir e vai fazer um personagem marcante aí pra gente na televisão. Estamos com boa esperança para a série, estamos com boa esperança para essa temporada e eu espero que vocês gostem desses vídeos. Comenta pra mim aí se você gostou da Tulsa King, do episódio piloto, se você já conseguiu assistir, se você está interessado em assistir, se você vai assistir. E não deixe de curtir e, por favor, um segundinho você vai se inscrever aqui e vai fortalecer, que a gente vai crescer junto e eu vou dar mais dicas para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até logo.